Olá, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live aqui conosco, do SEV Educacional, grandes nomes da terapia cognitivo-comportamental. E hoje o nosso convidado especial é o professor Antônio Carvalho, do Rio de Janeiro. Ele vai falar um pouquinho para nós sobre uma estratégia que ele desenvolveu para trabalhar com a questão sexual, que é tão importante quando a gente fala desse tema, principalmente porque a gente fala dentro de uma perspectiva científica, né? E muitas pessoas acabam falando sobre a questão da sexualidade de uma forma um pouco mais pervertida. E a ideia é a gente falar aqui de uma forma mais prática, teórica, mas que tem um viés científico. E ele desenvolveu a estratégia Erotize, que é um acrônimo, ele vai falar para nós cada uma dessas letras, vai nos explicar como nós podemos utilizar essa estratégia, como nós podemos utilizar essa ferramenta na nossa vida, na nossa prática clínica. Então, nós temos aqui tanto psicólogos, como nós também temos aqui estudantes de psicologia, como pessoas leigas, né? Pessoas, de um modo geral, das pessoas que nos seguem aqui no Instagram do SEV, até no meu próprio Instagram. E eu gostaria que o professor pudesse se apresentar, falar um pouquinho sobre o trabalho dele, já discorrer com o tema que nós já estamos ansiosos para ouvi-lo. Léo, quero te falar que é um prazer enorme estar com você. Que saudade de você, né? Porque eu não vejo a hora da gente voltar de novo a encontrar os alunos, né? De maneira presencial. Mas, de qualquer maneira, é muito bom te ver, né? É muito bom estar perto aí de você. E é muito bom a gente poder trocar isso aí com os alunos, né? A estratégia Erotize, ela já é uma estratégia assim, que eu já venho trabalhando já há algum tempo, porque assim, eu já venho há muitos anos trabalhando com sexualidade, né? Então, assim, a minha formação, eu sou um terapeuta cognitivo comportamental, e na década de 90, eu comecei a fazer um mestrado em sexologia, mas nessa época eu já era um terapeuta cognitivo comportamental, eu já fazia formação em terapia, na época não era comportamental, né? Não era cognitiva, era comportamental. Eu até brinco com meus alunos que na verdade eu sofria bullying, né, na faculdade. Sério, eu sofria bullying, porque todos os meus amigos eram psicanalistas e eu tinha lá eu tinha lá no consultório, no laboratório, os meus ratos que eu condicionava, né? Então, aquilo, imagina, na década de 90, o cara condicionava rato, então o pessoal falava, os pacientes do Antônio vão todos salivar, né? Era tudo igual o Skinner. Vou apertar na barriga. Sério, eu sofria bullying na faculdade, e aí eu já vinha trabalhando com terapia comportamental, depois eu comecei a trabalhar com... A gente vai evoluindo, né? Porque eu até brinco falando que eu já me sinto meio surfista, porque eu peguei a primeira, a segunda, e agora eu já estou na terceira onda, né? Então é muita onda que a gente chega né? Então eu estudei na primeira, vivi a segunda, e agora a gente está na terceira onda da terapia cognitiva comportamental. E o Erotize, ele está muito atrelado a essa terceira onda da terapia cognitivo-comportamental, entendeu? Que vem desse trajeto todo aí. Então, eu comecei na década de 90 fazendo o mestrado em sexualidade, um ano, porque, na verdade, era o que eu entendia como sendo mais próximo aí da terapia cognitivo-comportamental, que eu já fazia formação nessa época aí. Então, quando eu enveredei no mestrado, a minha ideia era em função da própria terapia cognitivo-comportamental. Então, quando o pessoal pergunta assim, Antônio, você é sexólogo? Não, eu não gosto disso aí. Né? Eu sou um psicólogo cognitivo que, por acaso, trabalha com sexualidade. E o que eu faço é exatamente pegar as estratégias da terapia cognitiva e adequar essas estratégias nas questões da sexualidade. Perfeito. Entendeu? E é isso que eu venho fazendo tem aí já uns 28 anos, 27 anos que eu venho fazendo isso. E culminou no livro da terapia cognitiva sexual. Verdade. Entendeu? Quer dizer, só que agora a gente já vem dando um outro passo, porque, como você falou aí, a gente está trabalhando com ciência, né? E esse é o grande barato da terapia cognitiva, né? Ela é baseada em evidências. Né? É o grande lance da terapia. E foi o que me motivou a seguir por esse caminho aí lá atrás, né? na psicologia. E o que é o Erotize, né, Léo? O Erotize, ele sintetiza um pouquinho do nosso trabalho como terapeuta de uma maneira muito fácil de entender, tá ok? Muito fácil de entender para o profissional e para o próprio paciente. Porque se o paciente entende o que é o Erotize, ele sabe o que um terapeuta que trabalha com sexualidade precisa trabalhar com ele. E esse é um grande problema. Às vezes o paciente procura a gente e ele não faz ideia. Como é que esse cara vai me ajudar? Exatamente. Como é que vai, né? Sexual? Como é que eu fazer? Imagina.
né? Exatamente. Só um adendo nisso, porque uma vez eu assisti um filme de uma terapeuta sexual que trabalha nos Estados Unidos, na Califórnia, exatamente com método não tradicional. E ela trabalha com a sexualidade, com a questão do sexo na sessão. Então, assim, é uma polêmica nos Estados Unidos, ela foi uma grande repercussão, e acaba que algumas pessoas, de forma muito inocente, né, começam a pensar, o que eu vou fazer na terapia sexual? O que ele vai mandar eu fazer na sessão? O que eu vou fazer lá? E, na verdade, esse filme ele é muito interessante, mas ele é um desserviço, se a gente pensar por essa situação. É um desserviço. Mas é interessante a gente entender como cada um trabalha, né? Porque, exatamente. E esse ponto é um ponto muito interessante, porque quando a gente pensa na questão da sexualidade, né, a gente pensa de uma coisa que tem uma base teórica, uma base científica, e tem todo um entendimento de como é que isso tem que ser feito. É algo muito importante para o próprio paciente saber o que vai acontecer, saber que a gente vai respeitar os limites, saber o que a gente vai ter que trabalhar. Então, o Erotize, ele tem essa ideia básica para o paciente, saber o que é, e tem uma ideia do próprio terapeuta que não tem uma especialização em sexualidade, poder ajudar o paciente dele, mesmo ele não tendo essa especialização, porque, afinal de contas, ele é um psicólogo. E essa demanda é uma demanda, Léo, que aparece muito no consultório, muito comum. Quando o terapeuta ele dá uma abertura para conversar de sexualidade com o paciente dele, rapaz, o paciente vai falar. Então, só que o terapeuta ele tem que estar preparado para poder falar sobre isso. Não fazer cara preparado. Né? A pessoa vai falar e, assim, você começa a julgar pelo teu olhar, começa a julgar pela tua expressão. Eu lembro uma vez de um paciente que chegou para mim e falou assim, eu tenho um negócio para falar, mas não sei se eu vou falar agora nesse primeiro encontro, deixa eu confiar mais em você. Enfim, no final ele acabou falando, disse, olha, eu sou casado, mas eu faço swing com outros casais, a gente tem uma troca de casal, e eu e minha esposa, nós fazemos isso, a gente tem um aplicativo, enfim, começou a falar. E assim, ok, compreendo, entendo. Então, ele sentiu mais à vontade para falar, porque a receptividade do terapeuta é tão importante. Porque no momento que eu começo já certo, e eu começo a mudar o tom de voz, a minha expressão facial, ele começa a entender que eu posso estar julgando ele. Ele. Porque o que vai acontecer é o seguinte, Léo, nós também temos nossos mitos e temos as nossas crenças. Exatamente. Né? Mas não quer dizer que o que eu penso é melhor do que o que o outro pensa. Exato. Eu tenho as minhas verdades, o meu paciente tem as verdades deles. Eu só tenho que entender o seguinte, existe uma definição muito interessante, que não é minha, é da WAS, World Association of Sexology, que o que é normal? É tudo aquilo que não gera dano físico, nem dano psíquico. Então isso eu tenho que ter como referência. Não gerou dano físico? Ok. Não gerou dano psíquico? Ok. Então eu tenho que estar preparado. Só que eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar dessensibilizado, Léo, para que quando o paciente fala uma coisa para mim, eu não transpareça. Por exemplo, nós temos aí, que você está no Nordeste, mas no Sul, né? Eu estou aqui no Rio, né? Mas vamos supor das terapeutas que estão lá no Sul, que são pele muito clara. Aí o paciente começou a falar alguma coisa, a terapeuta começou a ficar toda vermelha. Olha aí que problema. Ela tem que dessensibilizar. Então, esse trabalho... Ele é um trabalho, exatamente. Tem que dessensibilizar. E esse trabalho é um trabalho muito legal, e é por isso que a gente trabalha a sexualidade discutindo com grupos, entendeu? A gente tem um grupo aqui no Rio, que é o nosso grupo de estudos em terapia cognitiva sexual, e muitas vezes nesse grupo a gente discute sexualidade, a gente treina psicólogos para ficar dessensibilizado para essas situações, que na verdade estão os pensamentos automáticos. Nós temos pensamentos automáticos, eles fluem, e eu tenho que estar preparado para eles na minha prática como terapeuta. Então, isso precisa de um treinamento, entendeu? Mas e se eu quiser aprofundar e discutir isso na sexualidade? Né? Então, você vê, olha quantos nuances temos aí na sexualidade, né? Olha quanta coisa, né? Não, é óbvio. E assim, Antônio, eu acho que é importante, porque temos psicólogos nos ouvindo, né? E nos vendo agora nesse momento, eu acho que é importante deixar claro que essa dessensibilização não vem com a vulgaridade. Então, lembre-se, de maneira nenhuma. Tu não precisa dessensibilizar falando de forma vulgar. E o que eu falo do que é vulgar? De uma maneira que explicita uma linguagem ofensiva. Na verdade, a gente trabalha trabalhando dentro da própria linguagem do paciente, mas de uma maneira muito leve, muito, muito tranquila, entendeu? Né? Então, vê bem, quando a gente pensa aí no Erotize, é um acrônimo, né? O que quer dizer cada letrinha dessa, né? Então, o primeiro do Erotize
esteja com a sua ansiedade. Mas por que é isso? Olha só, isso é muito interessante, Léo. Até tempos atrás, a gente imaginava que o problema sexual, tanto do homem quanto da mulher, estava atrelado à ansiedade. Como se a gente tivesse que trabalhar para que o paciente não tivesse ansiedade. Como se a ansiedade fosse o grande vilão. Não tem como. O que a gente sabe hoje, já com esses novos estudos da terapia cognitiva, né? Que a ansiedade, ela aflora. E, às vezes, alguns colegas que trabalham ainda dentro de uma perspectiva mais behaviorista, de uma maneira mais comportamentalista, usam determinadas técnicas para tentar diminuir a ansiedade, mas isso acaba fazendo com que o paciente tenha mais ansiedade. Exatamente. Né? Então, quando você não faz uma boa conceitualização do caso, quando você não estrutura bem o caso, e você usa uma técnica, às vezes essa técnica gera um problema. Porque o que vai acontecer? Quando você dá a entender para o paciente que ele não pode ter ansiedade, ele começa a ficar preocupado pensando que ele não pode ter ansiedade, e isso causa mais ansiedade. Ou, muitas vezes, quando você trabalha para ele não ter ansiedade, é como se você estivesse reforçando algumas crenças que ele tem. Porque, normalmente, esse paciente que fica ansioso, ele está ansioso por quê? Porque ele está preocupado em performar. Exato. Então, vamos pegar um exemplo. Ou a mulher ela está preocupada em ter o orgasmo, ou o homem está preocupado em ter a ereção, ou ter o controle ejaculatório, por exemplo. E aí eles vão para a relação sexual preocupados em ter esse tipo de performance. E essa ansiedade surge em função dessa preocupação de performance. Você me entende? E aí, se eu chego para esse paciente e falo para ele assim, olha, eu vou te passar uma técnica para você não ter ansiedade. O que eu estou falando para ele? Que ele tem que ter ereção. Mas quem é que está falando que ele tem que ter ereção? Ele tem que ter prazer. E esse prazer vai levar ele a ter ereção. Então, se eu vou lá e faço uma intervenção para que ele não tenha ansiedade, eu estou reforçando uma crença que ele tem de que ele tem que ter ereção. E aí, quando ele fica preocupado em ter que ter ereção, ele fica ansioso e não consegue ter ereção. Mas aí é o próprio terapeuta que está reforçando a ideia de que ele tem que ter ereção. Porque a gente entende o seguinte, a gente entende que a resposta fisiológica, a lubrificação vaginal, a questão do orgasmo, a questão da ereção, é uma consequência do prazer. Então eu tenho que ter prazer para esse prazer me levar a ter a resposta sexual. Agora, se eu chego e falo assim, vou fazer uma intervenção, uma técnica que eu li aqui no livro da década de 70, década de 80, que vai fazer para que você tenha menos ansiedade, que aí você vai conseguir ter ereção. O que eu estou falando para esse paciente? Que ele tem que ter ereção, não é verdade? Exato. E aí eu estou dando um tiro no pé. Exato. E aí o que é o erotismo? Esteja com a sua ansiedade, já tem pressupostos de terceira onda. Porque a gente está falando para esse paciente o seguinte, olha, aceite essa ansiedade. Isso. Deixa ela vir. Não lute contra ela. Ela está ali, olha, ela está te dando um sinal. Ela está falando que tem alguma coisa ali que... E o que é mais interessante também, Léo, é que hoje a gente sabe que o problema não é a ansiedade. Porque nós temos pesquisas muito interessantes que indicam o seguinte, eu posso até explicar um pouquinho. É como se você tivesse colocado assim, um grupo de controle e um grupo experimental. No grupo de controle, falaram para o homem assim, olha, eu vou te mostrar um vídeo erótico, e se você não tiver ereção, você vai levar choque. Vai levar um choque. Tem que ter ereção, criaram uma obrigação de ereção. E no outro grupo, não tinha obrigação nenhuma. O que os pesquisadores imaginavam? Pô, esse grupo que vai levar o choque, ninguém vai ter ereção. Porque o cara vai ficar nervoso. E aí, só que, para surpresa deles, eles perceberam que era mais ou menos parecido. E aí eles perceberam assim, mas por que será que esse cara que está preocupado em ter o choque, ele tem ereção? Porque aquela situação gera excitação nele. Que supera, então, aquela situação de perigo, de risco, aquilo é muito excitante para ele. Então, ele mesmo ansioso, olha que coisa interessante, ele consegue ter ereção. Então, a gente sabe hoje que muito mais importante do que a ansiedade é você trabalhar a excitação, a erotização. E a excitação... Pode falar, Antônio. E a excitação vem... Da fantasia, do erotismo. Por isso que a gente começa com por isso o erotismo, entendeu? Porque a gente entende que e por isso o acrônimo é erotismo. Porque hoje a gente sabe que o ponto mais importante é erotizar. Sim. Mas erotizar, pessoal, não é fazer nada do outro mundo, não. Erotizar é fazer fantasia. Ponto. Vamos, né? E fantasia pode ser coisa muito simples.
Pode ser uma coisa que eu gosto, uma coisa que me dê tesão, pode ser qualquer coisa, contanto que seja uma coisa que eu curta, seguindo aquela premissa, não gera dano físico, não gera dano psíquico. Exato, exato. E uma coisa premissa básica. A gente deixar claro sobre essa questão do erotize é que essa fantasia, gente, pode ser propriamente uma preliminar. Se você um beijo, uma carícia, um toque, pode ser altamente excitante para o parceiro. Mas deixa eu falar uma coisa muito legal que você falou aí. Quando você fala preliminar, também é uma palavra que a gente não curte muito, sabia? Porque quando você fala preliminar, subentende que isso aí... Mas é legal a gente conversar sobre isso, porque preliminar subentende que vai vir uma coisa melhor depois, né? Isso, por que o preliminar não é o melhor, né? Quem é que tá falando, né? Então, olha como é que a gente fica preso em determinadas crenças e não se dá conta, né? A preliminar é o barato do negócio, não é? Esse é o grande lance. Então, não é fazer a preliminar, é como se fosse um caminho. Eu vou seguir o caminho, o barato é seguir o caminho. Porque eu gosto de escalar, Léo. Né? E a pessoa fala assim, pô, Antônio... Eu vejo lá. Você vai fazer... Você vai fazer essa caminhada... Você vai fazer essa caminhada, vai chegar no alto da montanha, que graça tem? Eu falei, olha, o legal não é chegar no alto da montanha, o legal é seguir o caminho. Legal. E a gente pode fazer esse mesmo paralelo no sexo. Pô, chegar lá em cima nem é um negócio legal. Legal é o caminho. Né? Porque chegou lá em cima, a gente vai descer, né? Então não é preliminar, gente. Não é preliminar. A gente vai falar... Mas você entende o conceito? Mas você entende o conceito do ponto? Sim, então, assim, e como é que isso está muito impregnado na nossa cultura? Está muito impregnado. E esse é o barato de um treinamento. Quando a gente trabalha com sexualidade, treina, é isso que a gente treina, entende? Né? Então, o erotize, o primeiro esteja com ansiedade, a gente começa a discutir tudo isso. Olha, a ansiedade vai estar aí. Vai estar aí. Curte ela, aceita ela. Ela está te dando um sinal. Está te dando um sinal que é um marcador. E ela pode ser até legal. Então, não tente não ter essa ansiedade, porque a gente sabe hoje que não tem como não ter. Exato. A gente sabe que ela vem. E aí, não tem como não ter. Uma emoção. Não tem como. Ela vem. Você tem que aprender a lidar com ela. Exato. Deixar ela ficar... Então, isso já é... Olha que legal. Já é uma premissa de terceira onda. Então, o erotize, ele já é um outro momento da própria terapia cognitiva sexual, você entende? Eu já venho trabalhando isso e discutindo isso de uma maneira, por isso o acrônimo. E aí você fala assim, pô, legal, então ficamos aí no primeiro E do erotize, botamos o primeiro E. E o R? O que seria o R? O R é o seguinte, ria da situação sexual. Por que ria? Porque se o cara tá ansioso, como é que você acha que ele... Ou o cara ou a mulher, né? Eu vou falar do homem porque, né? Vamos lá, né? Porque se a pessoa vai para a situação sexual e ela tá ansiosa, tá preocupada, tá com medo, ela não tá rindo, né? Ela tá tensa, ela tá angustiada, ela tá indo fazer uma prova, né? Eu vou fazer uma prova, eu tenho que acertar, eu tenho que dar certo, eu tenho que ter ereção, eu tenho que ter orgasmo. E aí ela não tá rindo, porque já viu alguém fazer prova rindo? Eu vou fazer a prova, vou rindo, e ninguém ria. As pessoas vão fazer provas carrancudas, preocupadas, tensas, né? A gente não quer isso. A gente quer sexo divertido. A gente quer rir. A gente quer brincar. Então, olha que tópico interessante. Já trabalhamos o tópico da ansiedade. Sim. E agora estamos trabalhando o tópico do sexo como algo feliz. Não como uma missão, não como uma prova. Então, já temos uma outra crença aí. Então, uma coisa divertida. A gente trabalha... Exatamente. Então, cada letrinha, o terapeuta vai ter que entender que ele vai ter que trabalhar mitos e crenças que estão impregnados no seu paciente. Então, por acaso, você deu a deixa aí da preliminar, né? Então, isso é um mito e crença que é importante ser trabalhado. Como se a preliminar não fosse boa, fosse só uma preliminar. Bom é o outro. Isso é um mito, é uma crença. Né? Então, observa que a gente está usando o acrônimo para caminhar nessa reformulação de mitos e crenças, entende? Do nosso paciente. Então, o R, ria da situação sexual, é a ideia que o terapeuta tem que trabalhar com o seu paciente de que o sexo tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa lúdica, tem que ser uma coisa alegre. Né? Porque quando duas pessoas se amam, ou duas pessoas se gostam, né? Você já tem grande parte do sexo aí, né? Porque o grande órgão sexual é a nossa pele, né? Exatamente. Na verdade, o grande órgão é a pele, né? Se a pele estiver legal, né, eu tenho carinho, eu tenho afeto, eu tenho amor, eu tenho companheirismo, eu tenho que rir, não é verdade? Exatamente. Né? Alegrar, curtir, deixar a coisa mais relaxada, mais flexível, né? Mais aberto. Eu acho que a ideia do rir também é estar aberto
né? Perfeito, Estar aberto aberto para isso, estar aberto para a situação. E a tensão é ruim, porque a tensão faz com que todo organismo reaja. Então, com o homem, com a mulher, a tensão vai ter efeitos no corpo. Então, na mulher vai ter a tensão, e aí o início do ato, né, a própria penetração, o próprio desenvolvimento da postura, né, do desempenho sexual vai ter um comprometimento. Atenção, é porque estou na prova, né? Eu tenho que mostrar, na prova. Tenho que sair daqui para mostrar, para falar. Exatamente. E você sabe que um dos fundamentos da terapia sexual, a gente usa como muita base científica a teoria do evolucionismo para entender o comportamento humano. A gente pega o evolucionismo para entender isso, né? E você observa bem, Léo, quando um animal tem perigo, ele não reproduz. Exato. Primeiro a gente sobrevive para depois reproduzir. Então, se eu tenho crenças atreladas a perigo, e se eu tenho esquemas, a gente pode pegar até um pouco da terapia do esquema, né? A gente pega alguns esquemas de comportamento, aí não vou notar. Se a gente for falar desses esquemas atrelados à sexualidade, é mais umas 10 lives, né? Uma live para cada esquema. Mas é muito interessante quando você pega esses esquemas de pensamentos que estão atrelados a perigo, né? Autossacrifício, isso tudo vai interferir nesse mecanismo sexual. Então, a gente já começa então a introduzir a terapia do esquema nessas queixas sexuais, trabalhando esses mitos e essas crenças atreladas à questão de sobrevivência, questões de abandono, mitos crenças de abandono, crenças de autossacrifício, todas elas estão muito atreladas a uma disfunção, a uma queixa sexual, uma resposta sexual não muito legal, porque os mecanismos de sobrevivência eles estão muito mais ativados do que o de prazer. Entendeu? Então, a gente começa a linkar essas duas coisas da terapia do esquema. Olha, de novo, a gente continua na terceira onda. Olha como é que a gente tem um salto aí da primeira para a segunda e já estamos na terceira onda. Então, a gente está usando aí determinados esquemas, entendendo determinados esquemas e como é que a pessoa não consegue rir porque determinados esquemas de sobrevivência estão ativados. Exatamente. Então, você vai ter que trabalhar para que o seu paciente ria, mas muitas vezes você vai ter que trabalhar esquemas de pensamentos que não estão deixando ele rir. Porque se ele é muito perfeccionista, tá? Se ele tem uma ideia muito de certo e errado, ele não vai conseguir flexibilizar. Então você vai ter que trabalhar esses esquemas. Então, quando o RIA é um link para o terapeuta entender esses esquemas que vão ser trabalhados. Perfeito, né? Sim, show? Perfeito, faz todo sentido. Vamos lá. Tranquilo? E o O? O que seria o O? O O é um negócio muito interessante. Observe o outro. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa tem uma queixa sexual, ela fica muito preocupada nas suas pistas interoceptivas. A coisa do ataque do pânico, fica só observando, né? Então, observe o outro é para você explicar para o seu paciente que ele tem que olhar o outro, porque se ele ficar olhando para ele, ele não vai conseguir ter nada de erótico nisso. Então, se não tem erotismo, não tem a resposta fisiológica que leva à resposta sexual adequada. Então, observe o outro é o seguinte, observe o outro. Mas por quê? Porque normalmente quando o paciente tem ansiedade, está angustiado, querendo, não consegue rir. O que ele está fazendo? Ele está se testando. Está se testando. Aí eu pergunto para você, o que tem de erótico nisso, Léo? Nada. Nada. Eu estou me olhando, o que tem de erótico nisso? Nada. Mas aí a resposta não vem. É exatamente isso. O prazer não está em você, o prazer está no outro. Então, é nesse momento que você está compartilhando, que você está observando o outro, que você vai sentir o tesão, que você vai sentir mais excitação, que você vai ter mais lubrificação, que você vai ter mais ereção. É exatamente no outro. Porque se você olha para você, você para observar você, exatamente, aí tem um declínio aí do desempenho. Não vai conseguir. Então, tem que conseguir... eu posso até falar, assim, ele tem que conseguir, eu vou colocar entre aspas, né, evidentemente, usar o outro para o seu próprio prazer. Sim. Você entende? Eu preciso usar o outro. Então, né? Ter o outro e vice-versa, né? Usando o outro para ter o próprio prazer. Então, se eu estou muito preocupado com essa minha resposta, eu estou me observando. Eu não tenho nada de erótico nisso. Né? Além de ser muito ruim para o outro, porque se eu estou me olhando, eu não estou curtindo o outro, né? Então o outro não está tendo feedback. Entendeu? Então, observe o outro. E o T? O T também é muito interessante e trabalha alguns mitos e crenças importantes na sexualidade da nossa cultura. É toque o outro e se toque. Porque a gente tem dois tipos de respostas sexuais. Uma resposta que vem de uma esfera cognitiva, subjetiva, e outra vem de uma coisa tátil. Então, eu preciso ser tocado. Né? O meu corpo precisa ser tocado. É claro que quando eu sou jovem, quando eu tenho 15, 16, 17, 20 anos, a resposta é muito rápida, porque o corpo está pungente para o sexo. Mas quando eu saio da adolescência,
eu preciso ter uma resposta física. Eu preciso estimular. Eu preciso tocar. O corpo precisa ser tocado. Né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas saem da adolescência e elas querem ter a mesma resposta como se estivessem na adolescência. Então, na adolescência, eu vou abraçar e vou beijar minha parceira, ou meu parceiro, se eu for homossexual, e isso vai me dar uma excitação logo. Eu não vou me tocar, porque eu estou na adolescência. Mas conforme eu vou ficando mais velho, não dá para abrir mão desse toque, você me entende? Esse toque, ele é importante. Só que muitos homens ficam constrangidos de deixar a parceira tocar nele, porque o pênis está flácido. Mas aí, se o pênis está flácido, se ele não toca, como é que ele vai ficar ereto? Entendeu? Sim. Então, existe uma crença de que o que o cara quer? Ele quer ter a resposta sexual para começar a erotizar. E a gente está falando o seguinte, olha, você tem que erotizar para a resposta vir. Então, você precisa tocar no seu corpo, precisa deixar que o outro toque o seu corpo. Então, os corpos precisam ser tocados. Precisam ser tocar. E aí entra um ponto muito importante, né? Questão de... Exatamente. Entra a questão de você acariciar, entra a questão de você abraçar. E entra uma questão importante, Léo, de você dar tempo para o seu corpo responder. Exato. São tempos diferentes. A mulher responde em um tempo, o homem responde em outro tempo. E não tem essa história de que porque é homem tem que ser rápido. Não necessariamente. Às vezes o homem tem um tempo que leva mais tempo para pegar, né? E a mulher já está preparada. Às vezes a mulher tem, e não é o normal, né? Assim, o convencional. Mas a gente precisa pensar... Cada pessoa responde de uma maneira diferente, né? Tem mulheres que podem responder mais rápido, tem homens que podem responder mais lentamente. E é difícil o casal responder juntinho, né? É muita coincidência, né? São tantas variáveis que interferem na resposta sexual. Então, pode ter dias que eu posso responder muito mais rápido, pode ter dias que eu vou demorar mais. Exato. Né? É que acontece aqui no homem, é muito visível. Na mulher, isso é mais escondido. Não é escondido, mas ela também, às vezes, pode demorar mais. E pode ter dias que ela pode estar muito rápida. Ela pode estar excitada muito rápida. E o homem também. Né? Então, quando eu toco o outro, né, me permito tocar, eu estou dando chance para o meu corpo funcionar. Exato. Muito bom. Entendeu? É importante deixar claro isso, que esse é um toque, né, e é importante entender que esse é um toque, e essa pele, esse contato, observem isso, gente. E aí, por isso a importância de se autoconhecer, de saber quais são os lugares onde você toca, onde você sente mais prazer, onde o seu parceiro te toca, a sua parceira te toca, que você vai sentir mais prazer, que você vai sentir mais excitação. E aí vem de um conhecimento, né, Antônio? De que, tem de uma coisa... Porque às vezes você pode pensar assim, não, toda mulher gosta que toque em tal parte, tal lugar. Não necessariamente. E é exatamente mas sabe, tá tocando em um local e ela para. Sabe o que isso leva? Esse toque leva a um outro ponto da terapia cognitiva sexual, que é fundamental, que a gente chama de assertividade sexual. A assertividade sexual é o que você trabalha com os casais, e é importante entender que uma terapia sexual é sempre uma terapia de casal, ok? Quando a gente pensa em trabalhar a queixa sexual, a gente trabalha com o casal, né? Porque a gente entende que a queixa sexual é do casal, então a gente trabalha com o casal, entendeu? A terapia sexual é de casal. E aí o que é interessante é que a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar essa comunicação do casal, como esse casal se comunica. Porque olha só, eu tenho que falar para minha parceira o que eu gosto. Se eu não tenho assertividade, se eu não consigo ser assertivo, eu não consigo falar. Eu não consigo nem conversar sobre esse assunto, porque eu fico pensando o que a outra pessoa está pensando. Exato. Né? Então, a assertividade sexual é uma das premissas. São duas premissas muito importantes na terapia cognitiva sexual. São os mitos e crenças e a assertividade sexual. São duas coisas fundamentais que todo terapeuta que vai trabalhar com sexualidade, ele precisa desenvolver, ele precisa entender os mitos e crenças que permeiam a nossa sociedade, interferem na vida sexual, e ele precisa ter uma habilidade para trabalhar essa melhor comunicação do casal, porque ele vai ter que desenvolver isso na terapia. Então, quando você usa o T do tocar, não é tão simples assim, né? Você não pode chegar para o seu paciente, olha, toca ali a sua parceira, um casal que nunca se tocou, né? E aí você tem que trabalhar, então, isso, aí você vai usar essa estratégia da assertividade sexual para poder desenvolver isso com seus pacientes, entendeu? É que acaba tendo, assim, o sexo como um remédio, né? Hora marcada, tal dia, tal hora, tanto tempo. Então, isso não permite a relação seja fluida. Fluida, perfeito. O sexo é uma coisa muito fluida, o sexo acontece, né? O sexo, ele não pode ser uma programação. Então, a ideia do toque é exatamente, talvez, eu
ouvindo você falando aqui, Antônio, eu pensei nisso, né? É exatamente o toque, é permitir-se conhecer a parceira e dar tempo para isso. E então, acho que esse tempo para esse toque, esse tempo para essas peles se encontrarem, né, seja em que nível for, a gente pode pensar que isso leva um tempo, né? E não pode ser uma coisa apressada, não pode ser uma coisa rápida. Não, deixa eu fazer logo a penetração, deixa eu fazer aquilo que te dá prazer de imediato, aquilo que vai te fazer chegar ao orgasmo mais rapidamente, enfim. E aí entender que o outro corpo, né, e o seu, estão se preparando. É um aquecimento. Um aquecimento. Não, eu não diria que é o aquecimento, não. Eu diria que isso é o fogo. É o fogo? Ok, então. Isso é o barato do negócio. Isso é o lance, entendeu? É o olhar, eu tocar. Isso já é o sexo. Às vezes eu falo assim, quando a gente está na adolescência, e a gente beija muito, aquela coisa louca, né? Cara, às vezes isso é melhor do que fazer o coito em si. Né? Aqueles abraços. Isso já é sexo. Esse é o grande problema. Às vezes as pessoas fazem uma dissociação muito grande do sexo com o coito. Olha, um beijar, um abraçar, um olhar, um sarrar, né? Isso já é o sexo. Um olhar gostoso ali, aquilo já é uma forma de sexo. Né? As pessoas ficam idealizando muito o sexo porque acabam tendo referências de filme pornô. E isso é muito ruim. Essas referências são muito ruins. Né? O sexo é tudo isso. É a maneira como eu abraço, a maneira como eu beijo, é um olhar, é um toque. O filme pornô, ele tira isso. Né? A pornografia, ela tira o romantismo, né? É técnico. Tira o romantismo. É técnico. Não só tira o romantismo, como vende uma ideia de performance errada de como seria. E esse é um outro grande problema, porque a partir do momento que o homem ou a mulher vê aquele orgasmo alucinante, né, da mulher do filme e vê o homem com aquela ereção de 2, 3 horas, o homem passa a achar que aquela resposta é a resposta correta. E isso leva a um outro grande problema, Léo. Eu não sei se a gente tem muito tempo aqui para falar, mas existe um problema muito sério no nosso país, que é pouco falado, que a gente tem muitos homens que começam a vida sexual já fazendo uso de medicamentos para ereção, que a gente chama de eretogênicos, porque tem uma ideia errada de como é que o corpo tem que funcionar. Exato. Então, o que vai acontecer? Se ele toma um desses medicamentos, realmente ele vai ter uma resposta erétil muito firme, muito rígida e muito constante. Mas isso não é real. Só que olha como é que a questão é cognitiva. Se ele passa a tomar esse remédio durante muito tempo, ele perde a referência de como o corpo dele funciona. Então vamos supor, perde a referência. Então ele toma um remédio e ele vai ter uma ereção muito rápida, porque o remédio realmente funciona. Só que essa ereção que ele teve nesse tempo aqui, nesse tempo assim, não é verdadeira. A ereção dele é nesse tempo. Ele tomou o remédio, a ereção acontece nesse tempo. Aí imagina, você está tomando remédio por 1 ano, 2 anos, 3 anos, você já esqueceu como é que o teu corpo funciona. Ele deu a referência do corpo. Sim. E aí você não consegue mais se relacionar sem tomar o remédio. Não porque o remédio te causou uma dependência física, senão ele teria tarja preta, estaria? Não. Ele causa uma distorção de percepção de como é que o corpo funciona. Exato. E essa percepção é puramente cognitiva. É por isso que a gente diz que o ideal de um trabalho sexual é trabalhar questões cognitivas, que é como você percebe o corpo. E olha quanta coisa a gente já puxou aí do T, né? Sim, olha quantas coisas. A Radassa colocou que muitas pessoas têm uma autoimagem prejudicada e acabam restringindo o toque até mesmo por causa do visual. Ou seja, é a questão do peso, né? Por exemplo, mulheres com estão acima do peso. Então, é realmente interessante, Antônio, a gente poder falar sobre isso, porque o toque tem a ver com essa autoimagem. Então, eu não conheço, né? Eu não me toco, eu não me olho, eu não me vejo. Então, é exatamente nisso, exatamente a carícia, né? Esse toque, como o Antônio colocou, acho que é fantástico, gente. Um olhar. Eu toco com o olhar, né? Eu toco com o olhar, exato. Eu seduzo com o olhar, né? A gente tem aprendido a falar que, por causa das máscaras, a gente está aprendendo a sorrir com os olhos. Então, é verdade, legal. Seduzir com os olhos, né? Então, quando eu olho para ela, amor, ela já olha para mim, ela já fica... já sabe como é que eu tô. Então, exatamente nesse olhar, né? Assertiva. Muito bom, Léo. Muito bom, Léo. Precisa ter. Exatamente, não. Porque é uma coisa que a gente... eu acho que uma das premissas mais importantes do nosso relacionamento é a abertura. Eu acho que essa abertura, nessa assertividade de falar o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, e ter essa troca com o seu parceiro, ter essa troca com a sua parceira, é exatamente nisso que a gente ganha na sexualidade,
que a gente ganha no sexo, que a gente ganha no prazer, né? Não prazer, e aí o condicionamento da pornografia muitas vezes é isso, é no alto prazer, né? Eu não dou prazer para outra pessoa, eu dou prazer para mim, e aí eu condiciono um egoísmo, né? Uma busca de um prazer que só eu tenho, né? E o outro não tem. Léo, o que acontece é o seguinte, tudo é uma questão do bom senso, porque, por exemplo, se eu conseguir usar a pornografia e aí o erotismo para uma maneira positiva, se eu conseguir usar isso de uma maneira ok, isso pode me ajudar, entendeu? Então, assim, todo extremo, ele é ruim. Assim, nem só pornografia e nem nenhuma fantasia erótica. Eu preciso do meio termo, entendeu? Então, muitas vezes eu assisti um filme erótico, ele é interessante porque ele me dá registro para fantasiar. Só que eu não posso só fazer isso, eu tenho que conseguir fazer as duas coisas, você me entende? Né? E os extremos, e nessa sociedade polarizada que a gente está vivendo, Léo, esse é o grande problema, rapaz. Porque o sexo não dá para polarizar. Eu tenho que conseguir esse... Não é por aí, eu tenho que conseguir esse meio termo. Então, nem fantasia erótica, nem de erotismo, vamos chamar, em vez de chamar de pornográfico, erótico, né? Nem erotismo nenhum, nem só isso. Eu tenho que conseguir o meio termo das duas coisas, né? E a dificuldade é porque as pessoas estão muito polarizadas, ou não é, ou sim ou não. E as referências, né, Antônio? Eu acho que essa série, por exemplo, 50 Tons de Cinza, eu lembro de uma paciente que chegou para mim e disse assim, Léo, eu fui praticar igual os 50 Tons de Cinzas e tal. E aí? Não, e aí que eu não gostei da experiência. Então, exatamente a ideia de que, assim, se olha, né, busca um filme erótico, busca um filme que tem um nível maior de erotismo, e você quer viver aquele erotismo, você quer viver aquela realidade. E aí a gente precisa entender, pessoal, que o nosso corpo é diferente. Então, filme, né, aquela ideia, não, eu tenho que ter uma relação... pessoa vai responder de uma maneira diferente, né? Exato, então assim, não, eu tenho que namorar na praia, né, que na praia, aí vai, namoro na praia, Léo, foi a pior experiência, foi terrível, foi ruim, foi areia pra cá, areia pra lá, foi terrível, não tem nada de filme romântico. Então, a ideia é que a gente tem que ter o cuidado, né, Antônio, desse toque, que a gente possa permitir esse toque, esse conhecimento, mas que a gente tenha cuidado também para não usar a referência do outro. Não a referência do outro. E nem entrar numa onda de modismo, né? É tudo muito individual, porque a gente está falando, Léo, de prazer. E prazer é muito subjetivo. Exato. Agora, a resposta sexual, ela acabou na nossa sociedade sendo muito padronizada. Olha só, se você, né, você atende aí no consultório, chegou um paciente com queixa sexual para você, eu posso, mesmo você estando aí no Nordeste, e a gente está distante, eu posso te falar o que o seu paciente quer. O que o seu paciente quer? Sabe o que ele quer? Ele quer ter uma ereção rápida, ele quer penetrar na parceira, fazer a parceira dele ter vários orgasmos e depois ele goza. O teu paciente não quer isso? Sim. O meu também quer. Né? O meu também quer. Agora, olha só, é muito interessante como é que pessoas em lugares tão diferentes, com culturas diferentes, formações diferentes, querem a mesma coisa. Então, quando você tem um grupo muito grande, uma sociedade muito grande, querendo a mesma coisa, alguém está ditando regra. Exato. Né? E aí o que acontece? Cada um tem a sua individualidade, a sua idiosincrasia. Né? Então o terapeuta ele tem que conseguir estar atento para isso, porque senão o que vai acontecer? Se ele continuar reproduzindo o padrão da sociedade, ele vira um normatizador. Exato. O normótico. Cada pessoa tem a sua resposta. Então, mas o paciente, quando chega, ele quer isso. Aí você vai ter que trabalhar para ele. Mas por que isso é importante para você? Por que você tanto quer fazer a penetração? Você quer engravidar? Você quer ter um filho com ela? Você tá... Não, a gente não quer ter filho. Então, peraí, por que você está preocupado com a ereção? Não, porque aí se eu não tiver ereção, eu não vou ter prazer. Mas quem está falando para você que é a ereção que vai te dar prazer? É o prazer que vai te dar a ereção. Exato. Então, olha como é que as pessoas ficam presas num... A gente chama isso de zeitgeist. São conjuntos de crenças que vigoram em determinado momento da nossa sociedade. Então, tempos atrás, na nossa sociedade, as pessoas que estavam acima do peso eram o grande barato, era um corpo legal, era esse, né? Era das mulheres gordinhas, dos homens gordinhos, né? Hoje não, é o corpo do atriz global e vai mudar, daqui a pouco vai ser outro corpo, né? Há tempos atrás, as mulheres anoréxicas eram as que faziam eram as fotografadas. Hoje já não querem mais. Hoje a sociedade já está mudando, as mulheres muito magras já não estão tão interessantes para, né? Então, olha como é que isso muda, não tem muito tempo, né, Léo? Então é muito dinâmico isso, né? Muito dinâmico. Eu acho que é importante, acho que até a Radassa colocou aqui,
falando sobre a questão da pornografia. Acho que depois é importante a gente até depois pensar numa live para falar sobre isso, Antônio, porque o excesso dessa pornografia vai trazer prejuízo. Eu lembro, recentemente um paciente chegou para mim e disse assim, Léo, a minha esposa vem, me toca, eu não sinto nada. E aí, o que ele me fala? Ele se queixa por quê? Porque faz uso contínuo da pornografia, então o toque da esposa não tem o mesmo efeito. E aí, exatamente isso... O uso da pornografia, Léo, dentro de uma conceituação cognitiva, para esse caso aí, é só uma hipótese diagnóstica, né? Porque só pode ter várias coisas que podem estar levando ele, não só o uso da pornografia. Então a gente também tem que ter cuidado para não generalizar, porque senão a gente crucifica todo mundo. Isso é uma hipótese diagnóstica. Pode ser a pornografia, mas também pode ser outras coisas. Né? Então a gente vai montar a conceitualização e vai observar isso com cuidado, mas vai colocar várias hipóteses diagnósticas. Essa é uma delas. Mas quando a gente fecha nisso, né, a gente está sendo muito reducionista. Claro, é uma hipótese diagnóstica, pode ser uma boa hipótese, mas a gente não pode fechar só nessa, né? Porque senão a gente não está vendo outras coisas. E aí simplifica demais. Né? E esse é um problema. Né? É uma hipótese, mas não podemos fechar nela. Entende? Então, para a gente seguir aí, então a gente vai ficar falando aqui, vamos seguindo, né? E eu vou chegar num ponto agora que é muito importante. É muita coisa, né? Eu vou chegar num ponto importante, que é o I, que eu diria para você que é o ponto importante do erotismo, que é imagine situações eróticas. Erotismo, imagine situações eróticas. Sabe por quê? Esse do imagine situações eróticas é muito... onde a gente vai trabalhar muitos mitos e crenças, porque as pessoas acham que não podem fantasiar. E a fantasia é uma coisa muito pessoal, a fantasia é minha. Eu posso imaginar mil coisas, né? Mas você não vai saber, eu só estou imaginando, é uma fantasia minha. Né? Então, eu posso ter as fantasias, ponto. Então, se eu faço as fantasias, né, e elas são minhas, essas fantasias vão ser importantes no meu processo de erotização. Entendeu? Então, quando eu imagino situações eróticas, eu estou me permitindo fantasiar. Né? Só que a gente vive numa sociedade como se fosse errado fantasiar, como se não fosse certo fantasiar. Então, eu tenho que entender que fantasia é uma coisa e o que eu faço é outra coisa. Existe uma linha muito grande entre o que eu imagino e o que eu faço. Isso é muito marcante quando a gente atende pacientes com pensamentos obsessivos compulsivos. Né? Muitas vezes o paciente ele tem um pensamento obsessivo, um pensamento compulsivo, e ele acha que ele é aquele pensamento. Quando você fala para ele, isso é um pensamento, não quer dizer que você fez. Exatamente. Você está pensando isso, mas você não fez isso. Né? Então, quando você trabalha isso, você pode fantasiar. A fantasia é uma coisa livre. E essa fantasia vai ser importante. Agora, a sua conduta tem que ser avaliada. A sua conduta que tem que ser discutida. Né? A sua conduta que tem que ser julgada ou não. É o que você faz. O que você pensa é uma coisa sua. É uma linha muito tênue. Então, a importância de fantasiar é nisso. Então, numa sociedade, por exemplo, com relação às mulheres, que reprime muito o desejo da mulher, uma mulher que tem uma fantasia, ela não se permite ter a fantasia porque ela se sente uma prostituta. Mas é a fantasia, ela não está se prostituindo, não tá. Ela é uma fantasia. É um desejo que ela tem. Agora, entre ela fantasiar e ela, de fato, colocar em prática, tem uma linha muito longa. Isso funciona para o homem também. É que a nossa sociedade ela é mais permissiva para os homens. Não é tão permissiva para as mulheres. Aí existe aquele mito de que o homem tem mais desejo que a mulher. Não é que o homem tenha mais desejo que a mulher, é que o homem tem uma permissão da sociedade para erotizar mais do que a mulher. É como se fosse uma coisa positiva. Não, o cara pensa naquilo, ele pensa, é legal, ele é machão. E a mulher que pensa é como se fosse mal vista, como se ela não pudesse pensar. Nem pensar ela pode. Né? Então, o mecanismo erótico da mulher fica muito tolhido numa cultura muito repressiva com relação à nossa. Entendeu? Então, a permissão para erotizar, a permissão para fantasiar, ela é muito importante, porque se eu não fantasio, se eu não erotizo, meu corpo não responde. Eu preciso erotizar. Então, a gente sabe hoje que esse processo de fantasia, de erotização, ele é um ponto muito importante nesse processo sexual. Né? Então, eu tenho que ter as fantasias, eu tenho que imaginar. Só que, normalmente, quando a gente pensa, eu tenho que imaginar coisas eróticas, as pessoas pensam logo coisas, não, tem que ir para o clube de swing. Nada disso, pessoal. Não precisa de fazer nada disso, não precisa ter. Não precisa seguir o manual dos 50 tons de cinza, não precisa, né? Aquilo também, mas não é só aquilo.
O fantasiar são coisas mais simples. Então, é de tudo. Pode ser mais simples, pode ser mais complexo, mas eu tenho que ter essa permissão da fantasia, você entende, Léo? Né? E isso ficou muito tolhido, principalmente para as mulheres, entendeu? Por isso que se acredita muito, se fala muito que as mulheres têm menos desejo que os homens. Isso não é verdade. A resposta fisiológica é igual. Não é verdade. Fisiológico, o que vai acontecer é que se você tem uma mulher que tem fantasia, que tem desejo, que erotiza, que pensa em sexo, que deseja sexo, ela vai ter uma excitação maior do que aquela acha que sexo é feio, que sexo é sujo, né? Aquela mulher que acha que a vagina dela é bonita, que gosta, que tem uma boa interface com o corpo dela, ela vai ter uma resposta sexual. Agora, se eu sou mulher, acho a minha vagina suja, acho feia, eu não vou ter uma relação boa com o meu corpo, né? Não vou ter uma boa resposta. É a mesma coisa com o homem. Então, exato. É a mesma coisa o homem que sente, achar o tamanho do meu pênis é pequeno, né? Isso não me dá prazer. Exatamente. Não existe a ideia, né, do tamanho do pênis como uma comparativo de ereção. Tá comparando com o filme, né? Com o cara do filme, né? Exato, filme. E aí acho que a ideia da fantasia exatamente cai nisso, nos mitos que as pessoas têm, né, sobre o que eu penso na hora que eu estou tendo relação sexual. O que eu penso na hora que eu estou tendo o momento de prazer, no momento que eu estou conectado, né? Então, assim, o que eu faço, né, no momento que eu estou tendo a relação sexual, o que eu passo na minha mente, que percorre a minha mente. Então, que tipo de fantasia? E exatamente nisso pode haver as distrações, né, Antônio? E numa distração dessa, num pensamento desse, eu começo a pensar na conta que eu tenho para pagar, eu começo a pensar amanhã o que eu tenho para fazer, eu começo a pensar que eu estou perdendo tempo no meu sono, vou ficar mais cansado amanhã. E aí o que acontece com a ereção? Qual é o resultado disso? Qual é o resultado? Mas normalmente esse cara pensa, não vou conseguir ter ereção, né? O pensamento, eu não vou conseguir, né? A ideia é completa. Agora, se ele estiver erotizando, se ele tiver... E uma das coisas que a gente fala, e é interessante, é da importância de se falar durante o ato sexual. Exato. Porque quando eu falo durante o ato sexual, primeiro eu me mantenho no jogo. E depois eu trabalho na outra pessoa mais um sentido, né? Que é a audição. Exato. Eu permito a minha parceira também ter mais um estímulo erótico, que é ouvir, né? Ela está ouvindo. Então eu estou trabalhando um outro sentido, né? Então eu estou trabalhando a visão, estou trabalhando a audição, e eu estou trabalhando tato, e estou criando situações também, né, de estímulo para ela fantasiar também. Então eu estou dando estímulo para ela fantasiar. Então, a fala ajuda muito nisso também durante. Agora, se você tem um paciente que tem timidez, que tem fobia social, que tem relação, ele não vai conseguir fazer isso. Então, olha como é que não dá para você falar que é sexólogo, né? Eu não gosto de ter um sexólogo definitivamente, Léo. Eu sou um terapeuta cognitivo, porque tudo isso vai aparecer com meus pacientes. Como é que eu não vou trabalhar isso? Entendeu? Não tem como, não tem como. O sexólogo é mais tímido, exato. Então, às vezes, até a mulher que é mais tímida, né? E aí já tem todos os mitos, tabus, e aí chega na hora do ato sexual, né? Como quebrar, né? Como quebrar esse gelo, E aí, exatamente, né? A timidez, a própria construção da ideia do que é o sexo, é o prazer somente para o homem e a mulher, né? Não pode ter prazer. É delicado isso, mas quantas mulheres nunca tiveram orgasmo, nunca sentiram esse prazer? Não sentiram. Né? Ou sentem orgasmo e acham que o que estão sentindo não é orgasmo. Exato. Porque como é algo subjetivo, imagina, se eu tenho um nível de expectativa muito alto, exato, eu tenho orgasmo e falar isso não é orgasmo. Porque a minha amiga, quando teve orgasmo, ela tremeu a perna. Pô, eu não tremi minha perna, então eu não tive orgasmo. Ué, mas e a gente escuta isso da paciente, que o nível de expectativa... Poxa, a minha amiga... Foi o sinal. Exatamente. Foi e aí ela acha que não tem. Então, esse é um outro ponto também que é interessante. Então, olha aí também a importância do erotismo. Agora, o Z, né? O Z foi difícil, sabe, Léo? O Z foi... o Z, zombie do medo da falha. Ok. Né? Por que o zombie do medo da falha? Olha só, o que seria a falha? A falha é não ter ereção? A falha é não ter orgasmo? O que é a falha? Então, zombie do medo da falha, porque se você tá ali e a relação tá boa, o que é falhar? Sim, exatamente. Quem definiu o que é essa concepção de falha? Exato. Entende? Então, zombie disso. Zombie do medo da falha. O que é falhar? Né? Então, entenda isso. O que seria esse conceito de certo e errado? Por que para você é dessa maneira? Por que você acha que não tá bom? Então, zombie do medo da falha. Então, eu estou falando o seguinte, olha, vamos entender isso de uma outra maneira. Vamos ressignificar isso. Exatamente.
Então, de novo, a gente entra com outros conceitos de terceira onda aí, né? Sim. Entende? Ressignificar, olha que coisa interessante. E, para a gente poder fechar o erotismo, pô, espere o melhor, né? Espero melhor. Espere melhor, espere sempre melhor. Pense positivo, né? Espere melhor. Espere que vai ser melhor da outra vez, cada vez melhor. Então, é isso aí, é o erotize, e esse dá uma síntese bem legal do que é terapia cognitiva sexual, entende? Muito bom, muito bom. Muito bom. O que tem que ser trabalhado, o que tem que ser discutido, o que o terapeuta precisa saber e o que o paciente tem que esperar desse terapeuta que vai atender ele. Exato. Né? Então, ele tem que saber, pô, o terapeuta vai trabalhar isso, vai trabalhar isso. Então, essa é mais ou menos a linha, né? Que a gente espera igual, por exemplo, a gente vai no dentista, a gente sabe o que o dentista vai fazer com a gente, né? Se eu chegar lá com a dor de dente, o cara chegar com um buticão pra mim, eu vim só fazer uma definição, pô. Eu já vou embora daquele negócio. Então eu tenho que saber, não é verdade? Então a gente pode não ser especialista no dentista, mas a gente sabe que se ele chegar lá com o buticão, opa, eu vim só fazer uma limpeza de pele, né? De dente, limpeza de pele, uma limpeza do meu dente, né? Então, o paciente, ele tem que saber mais ou menos o que o terapeuta vai fazer. Porque senão, se ele não sabe, imagina, ele fica refém daquilo ali, né? Então, o erotize, e aí eu venho explicando isso e fazendo a live, é deixar claro para o paciente também, olha, o terapeuta sexual vai ter que trabalhar essas questões aí. Mais ou menos isso que ele vai ter que trabalhar com você. É um caminho das pedras aí, Léo, né? Agora, deixa eu te falar que esse erotize, na verdade, eu conversei com o Bernardo e ele veio do Acalme-se. Você conversou com o Bernardo. Então, eu falei, Bernardo, eu posso fazer o erotize? Eu conversei com o Bernardo, meu amigo. Pronto, legal, passei e tal. Eu apresentei isso lá na universidade. Tempos atrás já, junto com o Bernardo, eu mostrei isso lá pro pessoal. E ele gostou muito também, né? Legal, Bernardo, carinho muito especial pelo professor Bernardo, assim. Foi um dos meus primeiros professores, né? Tanto o Bernardo quanto a Eliane Falcone. Assim, ótimo, Eliane Falcone. Um carinho muito especial por ele, não teria como não falar que o erotismo, na verdade, veio do Acalme-se, né? Então, olha que legal. A ideia é essa, né? Eu peguei o Acalme-se, e é legal o Acalme-se, e falei, pô, vou fazer um Acalme-se sexual aí. E o erotismo é o Acalme sexual, é o erotismo. De como você poder ter uma relação, né, prazerosa, satisfatória, né, realizando fantasias e imaginando. Exatamente, acho que essa última letra, que é esse espere o melhor, é sempre a gente estar nessa prontidão do otimismo, esperando o melhor da nossa vida, esperando o melhor das nossas relações, esperando o melhor, e não construir uma relação distanciada, né? Poxa, na próxima vez vai ser pior. Eu lembro uma vez, né, de um filme, não lembro agora qual era o filme, mas a menina chegava e anotava a pontuação da relação sexual, para ela ter uma média no mês, para saber se ela estava tendo bom desempenho ou mau desempenho. Então, olha como acaba que sofrimento, que sofrimento, né? A performance é muito ruim. E essa preocupação de performance, Léo, é hoje que norteia a vida sexual de muitas pessoas. E isso é muito sério, porque quando a pessoa começa a performar, ela vai ficando perdida no principal ponto, que é o prazer. Exato. Então, uma das máximas da terapia cognitiva sexual é de que eu tenho que ter o prazer para esse prazer me dar a resposta sexual. E não ter a resposta sexual para ter o prazer. Então, eu tenho que buscar o prazer, no caso do homem, para ter a ereção. E não a ereção para ter o prazer. E no caso da mulher, eu tenho que procurar o prazer me levar ao orgasmo. E não tem em busca do orgasmo para ter o prazer. É um paradigma, é uma mudança, é simples isso, mas é uma mudança de paradigma que faz todo sentido na maneira como você conduz a própria terapia, a própria consulta com o seu paciente. Né? Porque se o próprio terapeuta também estiver buscando a performance, ele vai comprometer o paciente dele, entendeu? Vai exigir mais as crenças dele. E é exatamente nisso que eu vou fazer uma pergunta, professor Antônio. A Jordânia, ela é nossa aluna da pós-graduação, ela pergunta o seguinte: eu tenho dúvidas de como trabalhar essas estratégias, separando o que é crença disfuncional do paciente e o que é crença religiosa. A gente poderia... Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. A gente vai respeitar as crenças do paciente, as crenças religiosas do paciente. Então, assim, o paciente tem as crenças religiosas. A crença dele não é melhor do que a minha. Sim. É a crença dele. Então, se ele acredita que aquilo ali não é correto, a gente tem que respeitar a crença do paciente. Veja bem, nada que eu falei aqui não tem na Bíblia. Uhum. Eu falei alguma coisa. O Léo, não, eu sei que o Léo é um cara religioso. Alguma coisa que eu conversou aqui, tudo que eu falei aqui tem na Bíblia. Por exemplo, se você cantar vai ver tudo isso aqui.
Cantar de Salomão, tem tudo isso aí. Então a gente vai trabalhar dentro da crença do paciente, né? Dentro da religião do paciente, né? Sempre respeitando a religião do paciente. A gente está trabalhando usando o método científico, usando a ciência e respeitando o conceito religioso do paciente. Porque o importante é que o paciente fique feliz. Imagina, se eu começo a ditar regra para o meu paciente que é certo e errado, eu virei um tirano. Né? E de maneira nenhuma, então, vai respeitar o conceito religioso desse paciente. E aí é legal a gente estudar um pouco da religião, um pouco do catolicismo, isso faz parte de uma formação, né? Que é quando a gente pega a história crítica da sexualidade. Entendeu? Então não tem como a gente dissociar as crianças religiosas disso tudo, até porque quando a gente pega a religiosidade, todas elas falam de amor, de afeto, de carinho, falam do que a gente está discutindo aqui. Exatamente. Né? E Cantares de Salomão é exatamente esse erotismo aí. Cantares de Salomão é lindo, né? Eu sugiro que todos leiam, maravilhoso. Né? E a gente trabalha essa questão. Tem várias dicas, inclusive, que ele passa lá. Ótimo. Que vale a pena praticar. Mas a ideia é o seguinte, é que a gente possa realmente pensar que a gente respeita a crença religiosa do meu paciente, do nosso paciente, a gente não infere sobre a crença religiosa dele, sobre isso. A gente não muda. Agora, é importante a gente deixar claro que pode ter distorções com relação à crença religiosa. Por exemplo, um paciente que tem uma crença religiosa, mas ele distorce essa percepção religiosa. Ou seja, ele tem um conceito religioso, mas ele vive no conceito de uma forma até alienada, distorcida na percepção que ele acha que é. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque aí sim caberia a gente trabalhar a reestruturação, porque alguns acabam tendo percepções, por exemplo, Leonardo, o sexo é somente para procriação. Eu digo, e de onde você tirou isso? Não, porque lá em Gênesis, Deus fala para o homem, né, multiplicai, ok? Uma das finalidades do ato sexual é a reprodução, mas não é todo, não é tudo isso. Então, aí também, cabe também essa finalidade, porque é através dessa finalidade que a gente reproduz, mas é também uma relação prazerosa. Então, a gente tem que ir também lá para Cantares. Então, exatamente, a gente tem que ter cuidado para não é inferir na crença religiosa do nosso paciente, mas é também corrigir distorções que ele possa ter a respeito de uma visão que ele tem, que ele entende, que ele interpreta naquilo que está lá, da perspectiva e aí da a gente vai usar uma outra premissa importante da terapia cognitiva, que é o pensamento socrático. Como é que você vai trabalhar socraticamente com esse seu paciente? Porque eu não tenho que dar essa resposta para ele. Eu tenho que conversar socraticamente para que ele consiga perceber isso. Então, é um outro instrumento da terapia cognitiva, é você usar aí a habilidade, né, desenvolvida por essa premissa para você poder trabalhar isso com o seu paciente. É que a gente precisa deixar claro, Antônio, porque assim, acaba que a questão religiosa às vezes surge no contexto sexual e a gente precisa desmistificar isso, até para psicoeducar. Eu acho que não é só também fazer um questionamento socrático, mas também fazer uma psicoeducação sobre aquilo que ele está pensando, porque às vezes ele interpreta, né, e a gente tem que pegar, e a gente tem que focar e olhar, que talvez ele pega uma distorção de alguém ou uma percepção distorcida dele e generaliza aquele conhecimento, e generaliza aquela percepção. Mas, e é exatamente nisso que você acaba... Não precisa nem ser religioso para fazer isso. As pessoas fazem isso com vários conceitos da vida. Verdade. Né? A gente faz, com vários conceitos, religioso, não religioso. Às vezes até o próprio cientista, ele vai pegar aquela pesquisa lá atrás, porque aquela pesquisa tem a ver com a criança dele. Exato. E ele fundamenta com a pesquisa. Né? E isso é complicado, porque quando a gente pensa em sexo, a gente tem que conseguir desenvolver um pensamento crítico. Pensar criticamente a sexualidade. E aí é fundamental, quando a gente trabalha a sexualidade, pegar a história crítica da sexualidade. Entender o comportamento, de como é que é o comportamento de determinadas culturas, como é que surgiu aí a questão do cristianismo, onde entrou a questão da reprodução, onde entrou essa questão da dificuldade do corpo, por que o corpo ficou dissociado do prazer. Isso tudo tem uma explicação na história. Né? Porque a gente dissociou o corpo do prazer, tudo tem um link. Então, quando a gente estuda a sexualidade, né, a gente vai entendendo isso para saber um pouco mais sobre isso. Então, a gente vai passando esse material para o paciente e vai fazendo ele pensar criticamente sobre isso, entender de onde surgiu aquilo, por que se pensa daquela maneira, por que determinado grupo pensa assim, por que outro grupo pensa daquela maneira. E aí você vai abrindo a mente desse paciente para que ele consiga pensar criticamente a sexualidade. Então, o terapeuta, ele trabalha mais ou menos como se ele fosse... hoje a gente tem estudado muito, Léo, quando a gente trabalha com metodologia ativa. Inclusive, a gente treinou agora o grupo
para a metodologia ativa, e eu venho trabalhando, construindo minhas aulas em metodologia ativa. E a metodologia ativa é exatamente isso. Então, a gente usa a metodologia ativa com os alunos do curso para fazer com que eles consigam pensar criticamente a sexualidade. Então, a gente vem... E foi uma pena que o curso ia sair agora todo baseado em metodologia ativa. A gente bolou o curso para ser presencial, mas com a pandemia a gente vai ter que reformular. E aí eu não consegui o know-how ainda para metodologia ativa online. Mas vai ter. Né? É difícil. É difícil, mas a gente tem os anos aí, vem. Sim, mas ele é baseado na metodologia ativa. E a gente está fazendo aula online, não é tão produtivo, né? Assim, exige um manejo. Você vai separando no Zoom, né? A gente vai usando o Zoom nos grupos do Zoom, né? Vai separando, é bem interessante. Poder fazer, exato. Mas vou te falar que o legal é estar junto, né? É o grande barato da gente poder... legal. E tem uma coisa muito interessante também, que eu vou te falar, quando a gente estuda sexualidade, Léo, é legal a gente estudar junto com o outro. Se eu fico numa via, assim... Sabe isso que a gente está fazendo, esse papo nosso, assim? Se eu fico numa via só eu falando de sexo, periga eu estar acreditando, eu estar vendendo uma ideia errada para o outro, você me entende? E o grande barato do grupo é que você está o tempo todo reformulando as suas próprias crenças. Sim. Então, nós estamos no nosso grupo lá de terapia cognitiva sexual, nós somos os 15, né? 15 com formações diferentes, culturas diferentes, crenças diferentes. E isso faz com que a gente esteja sempre repensando a sociedade e repensando. Porque se eu estou com pessoas que pensam todas iguais a mim, eu não reformulo as minhas crenças. Então, quando eu me permito escutar o outro, quando eu me permito ler coisas que, de repente, eu não concordo, mas eu leio, eu estou me dando a chance de pensar em outras coisas e não polarizar, né? E me permitir isso. Então, no estudo da sexualidade, eu tenho esse cuidado, porque se eu fico eu sozinho, aqui atrás do vídeo, falando, é como se eu estivesse catequizando as pessoas. E no sexo não pode ser assim. Né? Eu tenho que ter essa interface, eu tenho que ter esse papo, eu tenho que ter essa troca de ideia, né? Eu tenho que escutar o outro, eu tenho que... Ainda mais num país, Léo, do tamanho do nosso. É muito grande, são muitas culturas, são muitas formações, é muita diversidade, imagina. Então, se eu estou aqui falando como se eu tivesse certo, né? Não pode ser assim. Então, eu tenho que ter esse cuidado. E o grupo, a discussão em grupo, ela é rica. Ela é uma troca, e ela é uma troca, e ela é um antídoto para você poder cair numa verdade onde você tem a verdade. Senão, a gente sabe que nesse meio da sexualidade, da pesquisa da ciência, o narcisismo às vezes é muito forte. Então você tem pessoas narcísicas que acham que tem a verdade, e aí elas começam a pregar a verdade. E a gente sabe que não é por aí, né? Não. Então, e a gente sabe muitas vezes que nesse mundo pedagógico, nesse mundo acadêmico, existe muito do narcisismo. O narcisismo é um problema muito sério. Enfim. É perigoso. O narcisismo é muito perigoso. Muita estrela cadente. É muito perigoso. Então, é um cuidado que a gente tem e não cair nessa seara. Né? É verdade. Mas, Antônio, eu quero realmente agradecer, professor, porque já passamos aqui no nosso tempo. Foi muito bom. Assim, voou o nosso tempo aqui. Foi muito bom. É legal demais falar com você. Muito legal, muito legal. O pessoal colocando aqui. Falta da sua mãe, ela aparecer aí para conversar comigo. Exatamente. Também. Eu ia adorar. Estou olhando aqui, mas ela não apareceu, não. A Solange está aqui com a gente. A Alana também mandou aqui dizendo excelente o erotismo. A Rosiane, queridíssima. A Rô também está aqui com a gente. A Rosiane sempre participa conosco, né, dando aqui os parabéns pela live, maravilhosa. A Radassa, Daniela, bem, enfim, muita gente aqui, Renata Estevam, foi realmente colocando os comentários, foi muito bom, excelente, palminhas, enfim. Mas, professor Antônio, eu quero agradecer essa sua disponibilidade, nós vamos deixar gravado aqui no nosso canal do YouTube, para que outras pessoas também assistam, pessoas também possam assistir. Deixa eu te dar uma dica para o pessoal aí, legal? Pode falar. A gente teve aí agora o terceiro encontro de terapia cognitiva sexual. Oi. Aconteceu no sábado. E o nosso grupo de estudos está disponibilizando o evento ao vivo, foi gravado ao vivo na íntegra, para quem quiser assistir. Aonde, professor? Está na bio do Instagram, da nossa página. No meu Instagram também está na bio do meu Instagram. Então o evento está lá na íntegra, está no meu canal do YouTube também tem um canal, o evento está lá na íntegra. Quem quiser assistir, o evento está lá de graça. Esse é o barato. Antônio_Carvalho.rio.
Carvalho. Essa é minha e a página é Terapia Cognitiva Sexual. A página do Instagram é Terapia Cognitiva Sexual. Ó, minha mãe tá aqui, viu? Fala que eu mandei um beijo para ela. Sua mãe é maravilhosa. Legal, tá aqui com a gente, Oi, Léo! Legal. Muito bom, muito bom. Legal. E aí o grupo está lá, o grupo está disponibilizando o evento ao vivo, de graça, para todo mundo poder assistir. É um barato nosso, Léo. Que legal, que legal. De trocar. Muito bom, muito bom. Assim, eu já coloquei até aqui, bio do Instagram, Antônio_Carvalho.rio. Vocês podem entrar, gente, no Instagram. Vai estar lá na íntegra terceiro encontro. O terceiro encontro. Nossa, falou, Léo, assisti, foi muito bom. Que legal, gente. Que legal, que bom. Ela falou para mim, não perco de jeito nenhum. Eu disse, é isso aí, maravilha. Maravilha. Que bom. Acho que é importante a gente compartilhar conhecimento. Compartilhar, sempre compartilhar. E, na verdade, quando a gente compartilha, a gente ganha, né? Não tem, quando a gente compartilha, a gente ganha muito mais do que quando dá, né? Recebe muito mais, né, do que quando dá. Exatamente. Eu quero realmente te agradecer a disponibilidade, a todos que estão aqui conosco conectados, lembrando a todos que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal, aperta no sininho para você estar recebendo as notificações e comenta, curta, né? É importante as outras pessoas saberem de uma referencial quando verem um vídeo, terem uma referência de como foi bom o vídeo, né? Quanto esse vídeo trouxe conhecimento prático para nós. Essa técnica, essa ferramenta é fantástica, fantástica. E o pessoal só mandando aqui abraço, beijo. Minha mãe mandou saudades das suas aulas. Um abraço para professor. Ana Beatriz, foi ótimo, parabéns. A tia Aninha Santos, um grande beijo, Antônio. Somos seus seguidores. Olha aqui, que legal. Opa, que legal. Muita gente, muito bom, muito bom. Professor, eu que agradeço a chance de estar com você aí. Muito obrigado. A chance de poder trocar e falar um pouquinho do meu trabalho. Eu que agradeço a chance aí. É muito bom estar com você, meu amigo. Um beijo em todos. Eu agradeço. Gente, um abraço a todos. Segunda-feira estamos de volta em mais uma live bombástica aqui no canal Leonardo Naves. Um abraço a todos.